Celso, olha, nessa semana começa aí a vacinação do Reino Unido e também nos Estados Unidos, né, que eles devem liberar a imunização por lá. Aqui no Brasil ainda a gente não tem um calendário definido, mas aí você acredita que a vacina pode ser um fator determinante para a recuperação da economia, pelo menos aqui do Brasil? Sim, acho que foi isso que auxiliou, né? A economia é feita de expectativa e de confiança. E aí o que melhorou quando a gente olha até, né, a repercussão no mercado, o mercado antecipa esses movimentos, a gente tinha um Ibovespa no final de outubro a 93 mil pontos. O Ibovespa agora subiu mais de 20%, está na casa acima de 113 mil pontos com essa expectativa. Amanhã até a informação é de que a Rainha Elizabeth vai tomar essa vacina da Pfizer, junto com a BioNTech. Essa eu tomo, porque se ela tomar, então tende a funcionar. É Mas segura, isso né? gera uma... essa é segura. Isso gera uma expectativa de melhora para a economia, porque você fala... no Brasil eu não vejo assim, quando a gente fala com médicos, infectologistas, eu não sou médico, mas quando a gente fala, a gente está entrando no período de verão, um período mais quente, diferente do que a Europa está passando um inverno. Então talvez, entre aspas, essa segunda onda seja mais fraca. Mas a gente já vê uma melhora, uma recuperação na economia, nos indicadores econômicos, o próprio Marco estava falando, o PIB, a projeção de 4,4%, lembrando que o FMI projetava uma queda de 9% em julho para o Brasil. A OCDE, na semana passada, melhorou a previsão de 6,5% para 6% de queda, e a gente está falando em 4%. Então é sim uma expectativa de melhora da população. Eu vejo amigos meus que não saíram de casa, estão até agora isolados, falarem, depois da vacina eu vou sair, vai acontecer tudo normal. Então isso ajuda, isso gera uma expectativa. Mas para países emergentes como o Brasil, isso vai demorar um pouco mais. Então a melhora é para o primeiro semestre do ano que vem, não agora, né? Ainda falando sobre vacina, Celso, a gente viu que alguns setores da economia já vêm se recuperando, né? Só que com as notícias que já têm saído. Aviação, setor financeiro e commodities, aí são alguns desses setores. Você vê outro setor sendo impactado, ou outros setores, né, sendo impactados? Existem aí oportunidades para poder se investir nesse pensamento pós-Covid? Perfeito, né? O que a gente viu que subiu muito, né, foram os setores ligados ao e-commerce, principalmente, né? Tanto lá fora, as big techs, né, as 5 maiores empresas de tecnologia nos Estados Unidos, e aqui também isso afetou, como a Magazine Luiza, dentre outras que se beneficiaram, né, na pandemia. Aumentou-se, né, houve eu diria, uma antecipação do que já ia acontecer, que era o ganho de market share das compras online. Isso se acelerou. A gente vê esse movimento, supermercados crescendo, drogarias, farmácias, e essa parte toda do e-commerce. O que aconteceu, eu diria, de outubro para cá, principalmente depois das eleições norte-americanas, e com a notícia das vacinas, né, dos testes positivos? A gente teve uma rotação de carteiras onde os investidores começaram a olhar, primeiro, commodities, com a China hoje até reportou um número interessante de balança de exportação, quase o dobro das expectativas, veio um crescimento de 21%, a expectativa era na casa de 12%, novembro contra novembro, né, na comparação anual das exportações. Então a balança comercial chinesa mostrando um superávit comercial, um crescimento muito forte. E nesse cenário, né, de rotação de carteira, a gente tinha uma expectativa, primeiro, ativos que são ligados a crescimento econômico. Setor financeiro, por exemplo, não teve a inadimplência que se imaginava, um risco muito grande, o setor financeiro voltou a andar. Commodities, porque, olha, se tem vacina, as pessoas vão começar a sair a mobilidade, então petróleo voltou a andar, né? Cada barril de petróleo se transforma praticamente 50% em gasolina, e aí as empresas aéreas também. Olhando para o mercado doméstico, eu ainda vejo segmento de construção, segmento positivo, isso porque o ciclo de construção é longo, a gente está falando um ciclo de 4 anos, e aí as empresas pararam de lançar, a gente tem um déficit habitacional. E um outro ponto positivo também é que o crédito imobiliário está um crédito imobiliário interessante, né, com um custo baixo hoje em dia. E as pessoas podendo, dado que várias empresas implementaram o home office, ou mesmo você só precisaria ir no escritório 1 ou 2 dias na semana, né, num volume menor. As pessoas estão procurando imóveis maiores, um pouco mais distantes dos grandes centros, então isso está acontecendo. Então o setor imobiliário também, além de setor financeiro e commodity, que eu acho que commodity vai continuar andando, minério de ferro, né, olhando a Vale, o minério de ferro batendo novos recordes por lá na China, por conta da demanda das siderúrgicas, petróleo também, e a parte olhando para o mercado doméstico, além disso, o setor financeiro também se recuperando, e o varejo ligado a shoppings, por conta do fluxo aumentando, voltando, digamos assim, ao normal. Eu diria que esses são os setores mais beneficiados.
Bom, eu quero trazer agora o Marco Saravalli para poder participar aqui dessa nossa conversa. Ele também, quero ouvir a tua opinião, né, Marco? Quais são esses setores, assim, que você acredita que está sendo impactado de alguma maneira? E se tem aí alguma oportunidade nessa vaga e nesse espaço de investimento pós-Covid? Se é que a gente pode falar pós-Covid, né? Acho que pós-Covid não vai existir, né? Talvez pós-vacina, né? Enfim, então, com esperança fator, né? A gente chega lá. Bom dia, Celso. Bom dia, Débora. Eu particularmente, assim, eu gosto mais dos setores arriscados. Eu apelidei de kit vacina, né? Então, até a gente vai comentar hoje um pouco sobre um pouco dos dados de aviação, né? Então, assim, a aviação não vai se recuperar tudo que perdeu na pandemia em um ano, talvez 3, 4 anos. Leva muito tempo para recuperar. Mas quando tiver recuperado, aí os papéis já vão estar em outro patamar. Então, talvez esses setores que dependem muito da confiança, né, das pessoas saírem de casa, retomar a atividade normal, eu reforço que são os setores que mais sofreram, mas que a gente deve ter maior potencial de valorização. Até por conta de uma questão matemática, né? A gente tem uma desvalorização muito forte em várias ações. Talvez percentualmente nem recupere metade do que perdeu o valor em relação ali no pior momento da pandemia, pior momento da bolsa. Mas percentualmente pode recuperar grande parte aí das quedas, né? Então, eu falo isso de aviação, né? A aviação é muito difícil, muito complicado, mas para quem está voando, aí está todo mundo falando que os voos estão muito cheios, né? Ou seja, a confiança, a gente vai comentar um pouco sobre os dados da Gol, próprio setor de turismo, próprio setor de shopping centers, enfim, tudo que depende um pouco da confiança direta e indiretamente, acho que tende percentualmente a apresentar um bom retorno, né? É lógico que tem muito risco ainda, mas eu particularmente gosto, acho que deve compensar esse risco ainda em relação a essa vacinação. E o mercado não vai esperar, né? Se aqui no Brasil vai acontecer em janeiro, em março ou meados do ano que vem, as ações eu acho que não tendem a esperar e vão antecipar esse movimento, como a gente está vendo, por exemplo, no setor de aviação, né?